Latas, especializada em acessórios para picapes, capotas, faróis, para-choques, lataria, escapamentos e máquinas de vidro de várias montadoras do mercado. Ligue Latas, peças e acessórios. Venha conhecer nosso espaço. Excelente atendimento. Qualidade nos serviços prestados. Ligue Latas. Equipamentos é aqui na Ligue Latas. Peças e acessórios. Fechaduras e máquinas de vidro. Ligue Latas. Grande variedade de produtos à sua disposição. Ligue Latas, peças e acessórios. Em Jundiaí, Avenida Antônio Segre, 890. Fone 4521-6477. Ligue Latas. Ligue Latas, peças e acessórios. Loja 2, em Várzea Paulista. Rua Pascoal Jean Francisco, 105. Fone 4809-4411. Ligue Latas. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo. Pessoal, estamos aqui depois de 2 semanas que eu não vi, eu tô aqui mandando convite pro meu povo para eles me assistirem e vocês, por favor, façam os mesmos, hein? Eu tô aqui, o meu celular tá meio zoado. Deixa eu tentar aqui. Mas boa noite para você que está me assistindo, que sempre está me acompanhando. Estamos aqui mais um dia com o meu programa, o seu, o nosso. Permita-se com a psicóloga Joyce Dias. E às vezes as pessoas não estão se permitindo muito, não, viu? Eu falo permita-se, mas as pessoas continuam não se permitindo, continua meio tristão. Deixa eu aqui, agora acho que deu. Não, não deu. Tá quase. Nós é dessa, a gente põe aqui, depois a gente não consegue achar nós. Tem que pegar o link do meu diretorzinho aqui. Cadê o diretorzinho? Eu perdi até o link.
Mas que bom estar com vocês, porque a gente é assim. A gente fala, é ao vivo essas coisas, né, gente? Quando a gente faz coisa ao vivo, é desse jeito. E agradecer a minha chapinha, ao meu estojo de maquiagem, por ter me arrumado hoje. Hoje eu estou de verde, que é para combinar com o cenário do fundo aqui, ó, do meu diretor. O diretor hoje pôs umas almofadas aqui. Nossa, a coisa ficou linda. Ficou maravilhoso. Parabéns. E o diretorzinho? Você teve uma ideia boa, o diretor acatou. Mentira, né? Mentira. Quem teve ideia foi o outro. Arrumar aqui porque as gorduras no final, no frio aparecem mais. Ai, gente, eu adoro o Top das Galáxias. O diretorzinho é ótimo, gente. Ele coloca aqui, Joyce Dias, psicóloga Top das Galáxias. Eu já estou amando. Bom, sejam bem-vindos. Quem está entrando, eu não consigo ver ainda quem entrou, porque o meu celular deu uma travadinha. Mas, com certeza, vocês vão estar aí comigo aqui na TV Vitória. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, a gente está aqui. Hoje eu atrasei um pouquinho, porque... né, gente? A gente faz a própria maquiagem, não é fácil. E também porque eu estava atendendo as vidinhas lindas que aparecem no meu consultório. Bom, sejam bem-vindos. E a gente, esse mês é um mês de muitas coisas, né? O mês de maio tem o Maio Amarelo, que fala um pouco sobre a questão do trânsito. Pelo menos, tá cortando esse, né, diretor? É porque tá com pouco bateria? Esse diretor, viu? Ô, dona Neuza, quanto tempo mesmo. Muitas saudades da senhora, viu? E a gente precisa marcar pra senhora vir aqui. Porque eu gosto que a senhora venha aqui pra poder falar. Ah, gente, tô aqui arrumando as pernas pra ver como é que fica. Tá bom assim, amor? Você vai falando aí, porque nós é dessa. Dona Neuza, seja bem-vinda, viu, minha querida? Em breve, assistente social. Aliás, as minhas amigas queridas, assistentes sociais, dia 12 foi o dia delas. Pessoas fantásticas que se doam, né? Se doam mesmo em função ao outro. É claro que todas são muito especiais e muito queridas, mas eu tenho uma que é um pouquinho especial na minha vida, que é a minha amiga Elisandra. Eli, um grande beijo no seu coração, que você realmente seja muito abençoada nessa profissão que você escolheu. Aí eu tenho também a Su, que é linda das galáxias, tem a Cássia. Olha quanta gente linda que tem. Hoje era para vir umas aqui, né? Você quer trocar, diretor? Esse aqui é maior? Esse é maior, dá para poder falar melhor. Obrigada, diretor, você é ótimo. A nossa amiga, minha amiga Cássia, as minhas amigas que estão se formando, né? Eu acho que todas as assistentes sociais da Prefeitura de Várzea, que são parceirosas, topzinhas das galáxias. A todas elas, o meu muito parabéns a vocês, que Deus continue iluminando a vida de vocês. E a dona Neuza será uma breve, minha amiga Fabiane Carvalho será uma breve, e tem tanta gente aí topzinha da galáxia. E a gente falar esse mês, então tem várias coisas acontecem no mês de maio. Na semana retrasada eu não pude vir, mas a gente fez aqui um reprise do meu programa, que foi com a minha filha, e foi topzinho da galáxia. Eu adorei. Foi sobre a questão dos filhos, né? Filhos e pais e filhos. É um programa que a Maria Júlia tinha aqui também. Logo, logo ela volta, se Deus quiser. Que era de filha para mãe. E aí a gente fala bastante também. E, aliás, o dia 18, né? Que foi agora no sábado. Foi o dia de combate contra a violência, a exploração e o abuso aí das nossas crianças e adolescentes. Gente, todo mês tem um diazinho que a gente tem que parar para pensar sobre alguma coisa. Se você for parar para ver, todo mês tem alguma coisa. A gente para para falar sobre um, para falar sobre outro. Além de ser o mês de maio, o mês das mães, né? Nosso mês, eu adoro ser mãe. Minhas pequenas que já estão dormindo com vovó. Lindinhas, com a minha avó dorme, com a avó dorme tudo cedo, comigo não dorme. Dona Neuza, brigadão, lindona, lindona, uma delas é você, amém. Ju, seja bem-vinda, viu, querida? Sidney Mossato, lindo arco-íris, amei. Topzinho das galáxias. Patrícia Félix está entrando, minha querida, um grande beijo no seu coração, que Deus conforte você cada dia mais. A dona Neuza tem aprendido muito com você, agradeço, amiga, amém. E quanto mais eu puder ajudar e ensinar, mais estarei lá. Desde que a gente fale de vidas, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é quando a gente entra na vida das pessoas, né? Então, eu queria agradecer a vocês que estão entrando aí. Vão entrando, vão sentando e vão compartilhando e convidando gente para assistir. Eu estou tentando convidar mais gente aqui, mas, gente, o meu é difícil de convidar, porque na hora que eu ponho aqui para ir, ele vai, não vai, aí eu consigo ir, aí para um pouco, volta outro, vai outro. Agora eu estou conseguindo. Eu estou mandando aqui os convites. E aí a gente falar sobre assuntos de extrema importância, que é a própria internet. A gente fala assim, eu coloquei hoje aqui que a gente ia falar um pouco sobre a criança,
E, de verdade, a proteção dessas crianças somos nós, né? Nós é que estamos ali para proteger os nossos filhos, proteger as crianças que estão conosco, para que elas sejam crianças mais seguras. E até porque, gente, a única pessoa que está para poder acudir nossas crianças somos nós. Deixa eu só mandar aqui mais um, gente, que eu gosto de mandar para o meu povo. Eu nem sei para quem que eu estou mandando aqui, mas eu estou mandando. Eu queria mandar aqui para o meu irmão adotivo aqui. O Lê. Só que eu não acho ele. Aqui, achei. Então, a gente falar um pouquinho sobre as crianças e, de modo geral, sobre como elas têm como nós temos nos comportados em relação a elas. Eu fico muito preocupada, gente, de verdade, me deixa muito angustiada e muito preocupada quando eu vejo nas nossas internets e de várias outras situações que a gente tem presenciado no nosso dia a dia, quando a gente envolve criança e adolescente. Quando a gente pega o mês de maio, aliás, o mês de maio, o dia 18, né? Com certeza foi um dia muito ruim para uma família do Espírito Santo, que são os pais da Araceli, que é o nome da menininha que que sofreu isso há 40 anos atrás, isso se deu. Então, ela foi raptada e foi estuprada, e depois ela foi carbonizada por alguns jovens de classe média alta. Claro que eles não foram punidos, né, gente? Porque a gente ainda tem algumas questões que demora muito para que a justiça se faça. Eu falo que a gente tem essa percepção de falar que a justiça divina não falha. Mas, de verdade, a gente precisa também que a justiça do homem também não falha mais. Porque enquanto ela não funciona, mais pessoas acabam sendo vítimas, né? Então, a Araceli, ela acabou tendo... Eu imagino o sofrimento dessa menininha de 8 anos, né, sendo sequestrada e aí ter sido abusada aí por vários homens. E a família, como é que não ficou com essa situação? Então, a gente fala que hoje a gente cresceu muito, o nosso mundo deu um 360 muito rápido. Aliás, eu vou deixar aqui meu celular do ladinho, gente, mas vão falando comigo. Gente, até um fado aqui, acho tão chique esse negócio de mulher. Joyce, você é um exemplo de mulher em nosso município. Deus te concede assim. Amém, dona Neuza. Não só eu, mas como outras mulheres lindas aí do nosso município que trabalham muito em prol ao outro. Assim como a senhora, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre a questão das crianças, a gente percebe o quanto às vezes nós somos negligentes em relação aos nossos próprios filhos. O quanto que nós estamos, às vezes, expondo essas crianças, achando que está tudo bacana, está tudo legal, e a gente não entende que, de repente, as exposições são as que atraem situações aversivas e que levam as nossas crianças a sofrerem algum abuso. A gente sabe que no nosso país, muitos lugares, cerca de milhões de crianças ainda estão na situação de trabalho escravo, né? Então, eles estão trabalhando, muitos jovens, a região mais vulnerável do nosso país é uma região que mostra muito isso, e algumas já estão casando e tendo relações muito cedo. Então, a gente deu um 360 muito rápido nesse nosso mundo, e assim, algumas pessoas acompanharam isso e outras pessoas não. Então, a gente tem aí uma situação de vulnerabilidade, tanto das nossas crianças e adolescentes, como também desses pais. Por quê? Porque os pais estão sendo pais muito cedo, né? A gente vê hoje, pelo menos cerca de... Eu vou dizer assim para vocês que cerca de 100%, né? 100%, 30% de crianças de 12, 11 anos, quando tem a sua primeira menstruação, quando eles passam pela primeira monarca, gente, é incrível. Mas daqui a algum tempo você percebe a criança está grávida. Então, assim, nós estamos muito longe dos nossos filhos, né, numa maneira geral, todos nós estamos, e os nossos filhos estão muito perto a outras informações e outras sensações que para eles são prazerosas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós estamos numa situação de muitos estímulos. Todo lugar que a gente vai tem estímulo. A gente tem desenhos que os estímulos na questão sexual são aqueles estímulos que a gente fala que estão meio escondidinhos, né? Mas eles estão ali. É um desenho que a gente precisa saber que tipo de desenho é aquele. O tipo de programa que os filhos estão acessando. Às vezes, a nossa própria situação de ser pai e mãe, como é que eu vi essa paternidade e essa maternidade, né? A situação de pais separados, o que aquela criança quer, o que ela não quer. Porque a gente tem a sensação, às vezes, aliás, e muitas vezes, de que nós somos donos dessa criança.
mas ela também tem um estatuto que é exclusivo para os seus direitos e deveres. E, às vezes, a gente não consegue suprir aquilo que o nosso filho, nosso sobrinho, seja lá a criança que está próxima a gente, o adolescente, precisa naquele momento. Então, nos falta um pouco mais de orientação, nos falta um pouco mais de olharmos para os nossos filhos e entendermos o que, de fato, eles estão querendo naquela situação. A gente tem uma percepção muito ruim de achar que o nosso filho, porque é criança, está mentindo. Gente, eles não mentem também o tempo todo. E a gente consegue pegar mentira, né? Assim como eles pegam as nossas. Então, é olhar um pouco mais. A gente tem mania de dizer, você é isso, você é aquilo. Claro que eu vou falar aqui sobre outros temas mais para frente, sobre o abuso mesmo das crianças, mas quando a gente olha para as crianças hoje, a gente não está entendendo quais são os grandes riscos que elas vêm tendo de acordo com o que nós apresentamos a elas. É muito fácil hoje a gente pegar uma criança de pouca idade, né? Uma criança de 3, 4 anos, de 2 anos, e tocar um funk e a gente fazer ela descer até o chão. E a gente ainda faz descer até o chão, estimula essa criança e diz que está super bonitinha. Mas aí a gente vai numa mesa de comida, né? de alimento, e aí a gente não consegue, por exemplo, fazer uma oração. Então, nós estamos substituindo valores, né? O Ivan colocou aqui, olá, Joyce, boa noite. Você precisa convidar um professor para que haja uma reflexão sobre a escolarização. Claro, vou convidar sim, Ivan. Já está na nossa programação aqui também. Então, a gente tem muito essa questão de achar que as crianças, elas vivem por si só. E aí a gente encontra nesse meio de caminho, nesse meio tempo, as pessoas que querem que as crianças estejam sozinhas mesmo. Porque elas precisam dela. Então, nós temos uma diferença muito grande entre abuso sexual, o abuso, e a violência sexual com a criança. Então, assim, quando a gente fala de violência sexual, quando a gente fala do estupro, do vulnerável, a gente fala de pessoas que estão próximas a essa criança. Então, assim, lamentavelmente, né, gente? Pai, mães também, não é só pai, mães também. A gente tem o vizinho, o avô, o tio, o padrasto, a madrasta. A gente tem de tudo. Porque depende do que aquela pessoa tem de visão sobre aquela criança. Porque a gente sabe que o abusador infantil, que é diferente do pedófilo, o abusador infantil, ele sabe como chegar na sua presa. Né? Então, ele está muito próximo, e aí a gente precisa diferenciar essa questão da violência sexual infantil com o abuso sexual. Então, a violência, ela é da pessoa que está muito próxima àquela criança. E que ele, de uma forma ou de outra, isso é um perfil do próprio abusador. Ele ficar mais próximo, fazer com que você acredite que o seu filho ou a sua filha esteja falando alguma mentira, porque eles fazem muito isso. Eles falam assim, ele mente demais. Por quê? Porque no momento em que este abusador estiver em contato com aquela criança, ninguém vai dar ouvido para ela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O abusador não está tão longe assim. Né? Às vezes ele está do nosso lado. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E aí, essa criança, por muitas vezes, e assim, eu já atendi muitos casos de adultas que já passaram por isso, elas confundem muito essa questão que a gente tem do abuso com um carinho. Então, assim, meu avô passava sempre a mão em mim e eu achava que ele estava fazendo carinho em mim. Eu tinha um primo que toda vez ele fazia eu fazer X coisas, Y, Z. Então, isso faz com que a criança, que se aproxime mais desse abusador, acredite que seja um carinho. Até que ela possa perceber que, de fato, aquele carinho já é um abuso. Por quê? Porque aí, daqui a pouco, aquele homem começa a fazer coisas que a pessoa não queria mais. Começa a agir de uma maneira mais agressiva. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de perfil. E aí, a gente tem o abuso, não a violência sexual, mas esse abuso, que é o que a gente refletiu um pouco no dia 18, né? Muitas mídias, muitos lugares falando sobre essa questão do combate aí ao abuso sexual e até mesmo ao trabalho escravo de crianças, de menores. E aí, a gente fala que este abuso ele já é um abuso que é isso aqui, né? Entra um pouquinho bufunfa. Então, assim, eu tenho um filho, eu tenho uma filha bonitinha, eu preciso de dinheiro, então eu vendo essa criança para que o outro tenha prazer com ela,
E aí ela volta para mim. Então, assim, ela não tem como escolher, né? Ela é vulnerável e quem está mandando, geralmente, é a pessoa que ela tem confiança. E, assim, nós temos uma grande maioria de mulheres que sofrem transtornos mesmo. Gente, adicção sexual. Que são viciadas em sexo. E por quê? Porque desde pequena tiveram um estímulo muito importante que para elas ficou gravado e que elas só sabem fazer isso. Então, às vezes a gente tem aquelas que querem se casar, que querem constituir suas famílias, mas elas estão presas a esse passado, a essa dor, porque isso gera uma dor. E assim, o parceiro pode ou não até acreditar ou confiar nessa pessoa. Então, você percebe que esse tipo de ação, ele é muito... Qualquer tipo de ação que seja contra o que a criança quer, o que o adolescente quer, fica gravado. Desde passar a mão na perna, desde falar alguma coisa do seio, desde dizer alguma coisa do bumbum, o que for. Então, não é só para a mulher, mas para os homens também. A gente acha assim, abuso só de mulheres. Não. Lamentavelmente, a gente tem muitas mulheres que abusam de meninos e homens que abusam de meninos também. Então, não dá para a gente ficar assim, ó, eu não vou ficar perto dela, ou então eu vou deixar com fulano, Bertrano e Ciclano, porque esse aqui é fofo. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, por dinheiro, as pessoas fazem muitas coisas ruins. Né? Então, uma delas é dar de brinde aí a virgindade ou mesmo a pureza das nossas crianças e adolescentes. A gente tem aí várias situações em outros países em que isso, né, gente, casar cedo, casar com 12, 15 anos, ele é uma cultura. Mas, ainda assim, a gente acaba refletindo um pouco mais, né? De que talvez as coisas não sejam como a gente imagina. Antônio Carlos, boa noite. Que Deus abençoe todos nós. Jundiaí, São Paulo, bairro Santa Gertrudes. Obrigada, Antônio, por estar comigo, viu? Seja bem-vindo. E vão compartilhando e vão trazendo gente para nós, porque nosso assunto aqui é chique. Eu só não consigo convidar mais gente aqui no meu. Você não quer tentar convidar, Carlos, no meu? É que o que deu aqui já convidei. Ó. Tenta. Vai só pôr o nome e convidando. Então, a gente precisa pensar muito em relação a como é que a gente está protegendo essas crianças, esses adolescentes, dentro do nosso próprio convívio. Quando a gente fala do abuso, a gente vê muitas meninas que, lamentavelmente, com 12 anos, 11 anos, que já estão com o corpinho mais formado, né? Estão mais evoluídas do que quando era a minha época, por exemplo. E essas crianças, elas estão, às vezes, já dentro de instituições... a gente fala instituições, né, gente, mas não é instituição, de prostíbulos. Ou seja, estão dentro de casas em que a pessoa vem e compra aquela criança, compra aquela noite, aquele corpo. E aí a gente tem várias coisas envolvendo isso. Então, a violação do direito dessa criança foi violado, aquela questão do que era para cuidar do vulnerável não está cuidando, está ganhando em cima desse vulnerável. Então, a gente precisa que as políticas públicas também consigam olhar um pouco mais para essas crianças, para esses adolescentes, e que a gente tenha condições de trazer a eles leis mesmo que sejam efetivas para que isso acabe. Porque, gente, é muito triste quando você pega uma mulher que foi violentada ou que foi abusada, que foi vendida por muitos anos e ela está tentando viver a vida dela, ela não consegue. E ela não consegue porque ela vai se lembrar de que naquela época o pai, a mãe vendeu. E a gente tem muita história disso, né? De pessoas que hoje são 50 e poucos anos e que vão até mesmo os padres, né? Eu atendo na minha paróquia e quantas vezes o padre fala assim, Joyce, é uma situação aqui que é de abuso e que não sei, não vai para frente, não vai. Então, toda a vida é comprometida, né? Tanto a vida emocional, como a espiritual, como também as suas questões profissionais. Tudo isso acaba ficando um pouco mais desafiador para que ela possa conduzir melhor a sua vida. Então, a gente precisa combater, sim, mas a gente precisa saber como fazer isso. Quando a gente faz a criança achar que é bonitinho, uma criancinha descendo até o chão, gente, com aquelas músicas que eu respeito todas elas, mas tem umas que tem umas letras muito feias e que expõem nós, mulheres, e coloca a gente numa situação de doação, de brinde, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando eu incentivo uma criança a dizer que tá bonitinha, ai, que lindinha. Gente, toda criança de piquititica de 1 aninho, 2 aninhos, é bonitinha. Mas eu preciso saber em que tipo que eu estou acionando ela naquele momento. Eu vejo crianças hoje de 3, 4 anos, de 5 aninhos, gente, que parece um adulto.
usando maquiagem, usando um monte de coisas. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está acabando com a pureza das nossas crianças. A gente está acabando com a delicadeza que é a nossa adolescência. A inserção do BV, gente, BV, olha, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Mas o tal do beijo virgem, olha que boca virgem, né? Oi? Né? Então, em épocas em que nós estávamos pensando realmente em brincar de Barbie, em fazer alguma coisa, em brincar na rua, de jogar um bets, hoje as meninas estão querendo saber que dia que elas vão perder a virgindade da boca, que dia que elas vão beijar. E às vezes a gente está muito ausente disso. Né? Então, quando a gente vem para cá, quando a gente cria um programa como esse, por isso que eu peço para você compartilhar mesmo, convidar a gente para assistir. Por quê? Porque muitas pessoas talvez não tenham essa informação. Eu não sou a perfeita 100% e a top. Eu sou top das galáxias, né, gente? Mas assim, a gente nunca é perfeito, mas um pode agregar com o outro, um pode ajudar o outro. Então, a gente tem muitos jovens e crianças sofrendo muito, mas nós também estamos o tempo todo sofrendo, porque a gente não dá conta desse recado. A gente não consegue olhar para nossas crianças e para os adolescentes e saber o que eles querem naquele momento. Porque o nosso canal de entrada na vida deles, às vezes, é muito restrito. E eles sofrem muito. Então, é importante que a gente vigie muito. As redes sociais, gente, as pessoas perderam um pouco o limite delas. As pessoas perderam um pouco a sensação de por que existe... Antigamente, e aliás, a história do Facebook e do Orkut na época, era de fazer vendas, era para negócios. Como é feito hoje com o Instagram, como é feita com outras ferramentas. Então, era uma ferramenta para negócios. Ela virou um poço de lamentações. E o nosso quarto maior mercado negro do país é órgãos infantis. Então, gente, nós não estamos falando de coisa pequena. Quando a gente fala de combater de ter um dia de combate a essas violências, a esses abusos, a gente precisa ver também se a gente não está violando também as nossas crianças. A gente tira muitas fotos das crianças de calcinha, de biquíni. É uma exposição desnecessária. Ah, Joyce, gente, eu entendo. A gente quer mesmo eternizar as coisas, mas eternize pegando as fotos, imprimindo e fazendo um álbum gostoso com as crianças. Para que pôr na internet tudo? Então, nós temos grandes perigos também na internet. E a venda de crianças pela internet é muito rápida. O pessoal que tá nesse movimento, gente, criminoso, eles sabem quem é você, eles sabem quem sou eu. Então, assim, internamente eles têm lá, né, um sistema em que eles fazem a busca que eles querem. Então, se alguém eu quero sair com uma criança de 10 anos que seja loirinha, do olhinho marronzinho e que tenha cabelos compridos. Eles colocam a característica dentro do Face e procura todo mundo que tem essa característica de criança. Neste primeiro momento, às vezes, o abusador, porque aí é um caso do abusador, gente, não é a venda é uma outra questão. A venda é quando a pessoa tira mesmo foto, faz vídeos e manda para o comprador, né? Mas o abusador sexual, ele quer o corpo da criança. Então, ele quer aquela criança nessa idade com essas características. Vem essa equipe e faz um pente fino em todos os faces possíveis e imaginários com a criança neste perfil. Aí o abusador vai e diz assim, ó, é essa que eu quero. É essa aí, ok, top da galáxia, é essa que eu quero. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a rastrear essa criança. Aí você vai lá, porque nós fazemos isso, e aí, toda semana, você faz o check-in na aula de balé da sua criança em tal lugar. No dia que foi... Gente, dia de volta às aulas, eu fico em pânico com os faces. Eu fico. Porque eu já fiz curso sobre psicologia forense e na psicologia forense, a gente viu muito essa questão do abuso e o quanto que me angustia ver mães colocando os seus filhos na internet com uniforme escolar. Se o uniforme é um uniforme neutro, por exemplo, a criança estuda na escola pública,
Então, naquele bairro tem 3, 4 escolas públicas. Então, assim, ó, é menos pior. Mas tem gente que tá na golinha escrito o nome da escola, tá bonitinho ali. Então, assim, ó, o cara já sabe quem é seu filho ou a sua filha. Já sabe onde que ele estuda, onde ela estuda, porque já tem ali o uniforme. Então, já sabe. Ele puxa, já sabe o seu endereço, já sabe onde você mora. Aí você, no final de semana, está acostumado a ir para o shopping, faz o check-in no shopping. Então, ele já sabe toda a sua vida. Onde você mora, onde estuda, qual é a idade e onde você faz check-in. Aí, acontece de você ir ao shopping, que você está acostumado a fazer o check-in, e você está ocupadíssimo com o seu celular. Onde vai seu filho? Então, eu não estou brincando, eu estou falando coisa que é real. Há 1 ano, 2 anos, 2 anos mais ou menos atrás, eu vi essa cena no shopping. Sentada perto da escada rolante, e um menininho de 4 anos subiu a escada e ele ficou perdidinho. E aí, assim, tinha uma pessoa comigo e a pessoa foi até lá, levou essa criança na loja de brinquedos e desceu lá embaixo no Maxi Shopping para poder ver se tinha algum pai ou mãe desesperado. Estavam os dois desesperados. Mas aí, o que aconteceu? A mãe entrou na loja e o pai ficou para cuidar da criança, ficou no celular e ele subiu a escada rolante. Então, numa dessas piscadas que a gente dá, o cara que já está querendo teu filho ou tua filha já está de olho nele e leva embora, gente. E aí ele vai levar embora essa criança. Ai, Joyce, para com isso. Gente, eu não estou brincando, estou falando sério. E assim, olha, para que a gente tenha consciência de que o cuidado deles está na nossa mão, eles são vulneráveis, e nós é que temos que cuidar deles, né? E aí essa criança, então, ok, foi pega, levaram ela embora. E aquele cara que comprou por essa criança, que é só o abusador, tá? Ele quer que mande vídeos para ele daquela criança sem roupa. Então, essa pessoa que vendeu só a imagem, tá com a sua criança, e aí ele vai lá, tira as fotos e manda a foto para o abusador. O cara vai fazer o que ele quiser com essas fotos, né, gente? Que a gente já imagina o que ele faz. Daqui a pouco ele se satisfez só com a foto, mas ele quer mais. Aí ele quer a sua criança. Então, assim, ó, já sumiu. Gente, eu fico desesperada quando alguém fala assim, ó, criança de tal anos sumiu. Gente, como é que some? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Joyce, foi daqui ali na padaria. Eu não deixo minhas filhas, eu falo para minha mãe, não deixa. Daqui ali pode ser para a vida toda, né? E daí essa criança vai, fica com essa equipe fantástica que cuida de crianças, né? E aí o abusador fala assim, ó, agora eu quero ter relação com essa criança. E aí essa criança vulnerável e que foi entregue de bandeja, né? Essa criança vai até lá e aí o cara abusa dela. Quanto ele quiser. Ele devolve essa criança e fala assim, ó, agora eu não quero mais. O que resta daquela criança, gente? Quer me dar aqui uma? O que resta para essa criança? Só vender órgãos. Então, a gente não está brincando, a gente está falando coisa séria, né? Karina, sua linda, seja bem-vinda. Dona Cleusa, seja bem-vinda. Deveria mesmo, o Serginho Pop. Deveria mesmo toda criança trabalhar, este estatuto só atrapalha a educação. Quando nós que éramos criança, nunca sequer respondia. O professor, hoje, nem pode chamar atenção. Quanto ao trabalho, devia toda criança poder escolher se quer trabalhar ou não. Haroldo, seu lindo, seja bem-vindo, boa noite. Elizabeth, concordo. Dona Neuza, concordo. Concordo com o quê, gente? Com o quê? Verdade, concordo. Que a gente não cuida, que tem que trabalhar. E eu acredito, Serginho, que realmente a gente tem algumas. Eu acho que deveria ter uma revisão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a gente devia entender um pouco mais como ele funciona. Porque, de fato, nós também não entendemos muito como ele funciona. Hoje, eu falo que as nossas crianças estão sem limites nenhum. Mas não porque um estatuto existe, mas porque nós, pais, estamos também negligenciando o nosso próprio cuidar, o nosso cuidado. Né? Em que sentido eu estou dizendo isso para você? Eu concordo com você que deveria ter, sim. Muita gente trabalhava antes e não morreram até hoje. O problema é que algumas pessoas usaram desse subterfúgio das crianças poder trabalhar e fizeram elas de escrava. Assim como a escravidão também acontece conosco, né, gente?
Tem muitas pessoas que estão trabalhando aí de maneira muito vulnerável demais, de maneira que não supre nada do que era para suprir. Então, eu concordo com você, Paulo. Só que também nós também criamos crianças e adolescentes vagabundos. Né? Eu falo que a gente também tem medo de dar regras. E a gente ficou com medo de dar regras exatamente por quê? Porque a gente fica trabalhando muito tempo fora e aí a gente quer suprir depois tudo que vem na frente para poder acontecer com essa criança, né? Então, a gente está expondo as crianças, como eu falei para vocês, na internet, nós estamos fazendo muita exposição, a gente está realmente dando para eles reforço de comportamentos que não são bacanas e que não são adequados, e a gente entrega muitas vezes as nossas crianças assim, ó, de mão beijada. Eu falo isso para você porque, assim, as minhas filhas... com o que você está dizendo sobre o controle de que temos... Ah, tá. Entendi, dona Neuza, sua linda. Eu falo isso para você, Paulo, porque eu tenho 2 filhas. Tenho uma de 11 anos e uma de 6. E eu, quando era pequena, os meus pais me davam a mesada. Ai, adorava... Gente, como eu adorava mesada. Eu trabalhava pouco e ganhava mesada, né? E aí, eu faço isso com as minhas filhas. A gente dá mesada para elas. Mas a mesada é assim, olha. Existem regras para isso. Então, deixar o seu quarto organizado, arrumar a sua cama, enxugar uma louça, lavar uma louça, deixar a sala em ordem, manter o banheiro limpo, dar uma varridinha de vez em quando na casa. Gente, isso não há problema nenhum. O problema é quando o nosso filho ou adolescente fala assim para você: o ECA está dizendo, mãe, que eu não preciso fazer isso. Gente, o ECA está dizendo, mas eu estou pondo a regra. Nós estamos com dificuldades de colocar regras em casa. Ah, mãe, faz aí para mim. Tá bom, filho, eu faço. E a gente tem assim, ó, eu vou dar... E, aliás, eu fiz uma palestra esses dias falando exatamente sobre isso. A gente tem a mania de dizer assim, ó, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. O que a gente não teve? Porque, de verdade, gente, coisas materiais a gente não precisa dar. Porque daí a gente está tão preocupado em dar para o nosso filho aquela bonequinha top das galáxias. Ah, ela quer a bonequinha que fala. Ou quer aquele jogo fantástico, mas a gente não está brincando. Então, a gente dá o brinquedo e não brinca com as crianças. Na minha época, o que eu tinha, que eu gostaria de dar para as minhas filhas, é o diálogo, a atenção, é o comer na mesa os 4 juntos, que era eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, entende? Então, nós estamos cada vez mais nos distanciando dos nossos filhos e a gente sempre está justificando isso como uma culpa do ECA, por exemplo, ou porque alguém disse isso. Não, nós também precisamos entender que quem tem um bom diálogo com os seus filhos não sofre mais por isso. Eu falo que as minhas filhas precisam respeitar o professor, sim, qualquer um que for. E eu digo para elas, ele é a autoridade máxima ali, você precisa de respeitar. Mas as minhas filhas, se eu olhar para elas, elas sabem o que eu estou dizendo. E eu nunca bati. Por isso que eu digo, gente, bater não é educativo. Bater é um alívio para o pai, para a mãe, para a avó, seja para quem for, daquela raiva que tem naquele momento que a gente teve uma situação desconfortável. A gente tem o tapinha corretivo? Tem, que é aquelas 3 tapinhas na bunda e dizer por que bateu. Gente que bate, eu bato mesmo, doutora, tá? Bate, mas aí você falou por que bateu? Porque o tapinha corretivo, mesmo, já é psicóloga, e não há problema nenhum, se tudo que foi, toda a fase que a gente tinha que fazer já foi feita, tudo aquilo que a gente tinha que dizer já foi dito, aí a gente precisa dar olha, vamos lá, né? Mas é tudo corretivo. As pessoas batem, descarrega a sua raiva, não diz por que bateu, não educou, e a criança continua fazendo aquilo que não era bacana. Então, a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que ampara, sim, as crianças de situações de gravidades, como a gente vê por aí. O problema é que os nossos filhos leem só a parte dos direitos e esquecem os deveres. E deveres somos nós que temos que dar. Nós somos responsáveis. Eu falei que eu tinha uma paciente há um tempo atrás e ela me dizia assim, que ela tem um filho de 7 anos, acho que era 7, 8 anos. E aí ela me disse assim, que tinha ido na escola, no curso, né, lá que a criança estava, e que tinha um bilhete de que não tinha aula naquele dia. E aí ela levou ele naquele dia. Aí na hora que ela chegou lá, a escola estava fechada, porque, lógico, né, gente, não tinha aula. Então, a escola estava fechada. E aí,
ela virou e falou assim para a criança de 7, 8 anos. Mas por que você não viu na sua agenda que não tinha? Ô, gente. A responsabilidade é dessa criança de 7, 8 anos de ficar vendo a própria agenda e dizer, olha, na minha agenda tem isso? Então, nós também, como pais, como um geral, não digo todos, gente, mas a gente também tem feito muito isso. Nós estamos cada vez mais distante dos nossos filhos, que nem agenda escolar a gente vê. Eu, de verdade, passo o olho, a minha mãe vê, porque minhas filhas ficam com a minha mãe, mas em momento nenhum eu fico dizendo, qual é a sua responsabilidade de hoje? Gente, eles não têm 7, 8 anos, que responsabilidade com 7, 8 anos vai ter de pegar a agenda e dizer, olha, não tenho aula amanhã? Não vai fazer isso. Então, nós também precisamos olhar para os nossos filhos. Não é só ter um momento de lazer com eles, mas é um momento de diálogo também. De dizer o que é certo e o que é errado, de precaver isso, de prevenir com que eles sofram. De falar para eles, se alguém quiser passar a mão em você, se alguém passou a mão em você nas suas partes íntimas, aqui e ali, você precisa avisar a mamãe. Olha, eu acho que é uma conversa que a gente tem com esses filhos. Nós perdemos o diálogo, estamos perdendo isso cada dia mais. E aí, gente, as pessoas que estão lá fora estão pegando eles. Estão levando para as drogas, estão levando para uma... Eu falo que se passar na minha cidade, num horário da tarde, os que bateram o pé da aula estão no narguile. Ou fumando a própria maconha mesmo, ou usando crack. E aí, se a gente parar com esse adolescente para conversar com ele, que ainda não fiz isso, mas meu sonho de consumo é fazer isso, onde é que está o seu pai e sua mãe? Nunca ligaram para mim. Ou fizeram de tudo. Então, a gente precisa ter um pouco mais, balancear um pouco mais isso, né? É claro que muitas coisas, como o Paulo Pop disse aqui, muitas coisas têm levado a gente a pecar mesmo, né? Tem levado a gente a errar, mas tem muitas outras coisas que eram nossas e que a gente se deixou levar também. Então, quando a gente fala de tomar muito cuidado com as nossas crianças, gente, as crianças e adolescentes somos nós que temos que cuidar. Não adianta a gente falar que é pro fulano, Bertrano e Ciclano. É nossa obrigação cuidar, sim, porque são nossos filhos. Eu tô vendo o filho do vizinho fazendo coisa errada, mas eu não vou falar não, porque não é minha responsabilidade. É nossa, sim, porque se ele está naquela vida agora, eu posso ajudar ele também a sair daquilo e ainda não levar os meus, né? Então, tudo isso envolve esse cuidado. Por que olhar hoje de uma maneira diferente para as nossas crianças e adolescentes? Porque, gente, quando a gente fala, a gente põe um peso na sua fala, quando a gente fala assim, as crianças de hoje, adolescentes, são o futuro do país. E que futuro nós estamos preparando? Porque eles não se preparam sozinhos. Assim como nós não nos preparamos sozinhos. Nós também precisamos, né? Precisávamos lá atrás, precisamos e vamos precisar ainda de sempre orientação para não fazer as coisas que violam qualquer direito. Mas a gente está numa sociedade em que os direitos são violados o tempo todo. A gente está numa sociedade em que o dinheiro conta muito mais, em que dar coisas é muito mais do que estar. Olha isso. A gente faz isso, né? A gente está dando mais e se dando menos. E não é fácil para você, não é fácil para mim. Para nós que trabalhamos fora, é tudo um desafio muito grande, mas são escolhas. Nós escolhemos ser pais, nós escolhemos estar com essas crianças. Então, nós escolhemos, eles não escolheram para estar na nossa vida, mas a gente escolheu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que essas crianças tenham condições. Gente, não na semana que vem, eu vou falar com uma pessoa muito especial, muito querido, um amigo meu de trabalho, e a gente vai falar sobre o lúpus, que também nós falamos um pouco sobre o lúpus esse mês, e, gente, é um assunto muito importante. Vai vir com o Dr. José Augusto, que é da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e o Emerson Correia, que é um amigo meu e que passa por esse processo, para falarmos um pouco sobre o lúpus. Então, assim, o que emocionalmente, o que interfere nisso, que doença é essa que às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Ele é uma doença muito traiçoeira, né? Ela aciona outras coisas e confunde às vezes o diagnóstico. Então venha com a gente na semana que vem, aqui, a segunda-feira, às 20h30, num papo bem bacana aí com o Dr. José Augusto, reumatologista, e o Emerson Correia. Então, assim, a gente vem trazendo várias informações importantes. Para quê? Para que a gente possa se munir de coisas, gente, que a gente possa agregar.
Então eu aprendo, você aprende, e tudo para nós é muito difícil. Mas a gente escolheu isso. Nós escolhemos ser pais dos nossos filhos. E a gente teve essa escolha, né? Eu quis ter as minhas filhas. Então, assim, ó, a gente precisou se doar, mas a gente precisa agora se organizar. Por quê? Porque eu preciso dividir o meu tempo. Eu preciso, quando estar com as crianças, estar com as crianças. Quando estou no meu trabalho, estar no meu trabalho. Quando estou na faculdade, estar na faculdade. É difícil? É. É um desafio? É. Mas eu preciso conseguir lidar com essas situações, né? Então, eu falo muito, né? Já deu até meu tempo aqui, não deu, não, diretor? Que nós falamos mais que a boca aqui. Eu queria agradecer muito as pessoas que entraram aqui comigo hoje, e que a gente possa estar cada vez mais juntinhos. Eu acho importante. Falar sobre saúde mental hoje é um desafio muito grande, né? E orientar pais, mães, a estarem mais próximos aos filhos, que às vezes a gente acha que está tão próximo, mas a gente não percebe, é muito importante. Eles não vieram por acaso, gente. A gente, de uma forma ou de outra, a gente foi escolhido para ser pais e mães desses filhos. Tios e tias, vô e vó, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque para estar junto com essas crianças, a gente também tem que estar preparado para isso. Por isso, a gente vem aqui na TV Vitória e faz um programa toda semana com vocês. Então, eu queria agradecer a todos os que entraram. Dona Neuza, obrigada, viu? Dona Neuza Cesário é uma pessoa que eu admiro de coração. Obrigada a todos vocês que estiveram aí comigo, e que na próxima semana a gente possa estar juntos aqui, convidar mais pessoas para falar sobre um assunto muito importante. Aliás, toda vez que a gente fala sobre assuntos de vida, são assuntos importantes. Toda vez que a gente fala sobre assuntos em que diz respeito à vida do outro, como aconteceu com a Aline, nutricionista, minha amiga, muito querida, muito obrigada mais uma vez, Aline, por estar aqui comigo, a gente agrega um pouco mais ou cada vez mais. Então, neste mês de maio, gente, vamos pensar com carinho sobre as nossas crianças, vamos olhar, observar mais, estar mais atentos, porque nós também fomos crianças um dia, mas a nossa infância não foi tão difícil como a de hoje. A de hoje ela é fácil de ter as coisas, mas ela é difícil de a gente manter e formar seres humanos com bom caráter ou que tenham bons futuros pela frente. Está na nossa mão tudo isso, né? E as crianças dependem de nós. Eu queria agradecer a você que me assiste toda segunda-feira aqui na TV Vitória, às 20h30, no meu programa, no seu, no nosso, Permita-se, com a psicóloga Joyce Dias. E que a gente leve hoje, né, nessa semana, uma reflexão sobre os nossos filhos, sobre as nossas postagens na internet. Não vamos expor. Vamos estar próximo. A gente não precisa expor todas as coisas. A gente precisa ser feliz um dia de cada vez e olhar para nossas crianças e fazê-las um adulto melhor todos os dias. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigada por você estar comigo. E na próxima semana, vem comigo de novo, que a gente vai estar aqui juntinhos falando sobre essa doença que é muito traiçoeira, lúpus, junto com duas pessoas que têm total experiência nessa função. E eu vou estar aqui de brinde aqui como psicóloga nesse meio tempo, ok? Muito obrigada para você e nos vemos na próxima segunda-feira, você e eu, no meu programa, no nosso Permita-se, com a psicóloga Joyce Dias. Uma excelente semana a todos vocês. Latas, especializada em acessórios para picapes, capotas, faróis, para-choques, lataria, escapamentos e máquinas de vidro de várias montadoras do mercado. Ligue Latas, peças e acessórios. Venha conhecer nosso espaço. Excelente atendimento. Qualidade nos serviços prestados. Ligue Latas. Equipamentos é aqui na Ligue Latas. Peças e acessórios. Fechaduras e máquinas de vidro. Ligue Latas. Grande variedade de produtos à sua disposição. Ligue Latas, peças e acessórios. Em Jundiaí, Avenida Antônio Segre, 890. Fone 4521-6477. Ligue Latas.